Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Gostoso a gente estar aqui mais essa semana podendo refletir um pouquinho sobre as palavras do Evangelho. E essa semana a gente está entrando em dezembro, né? Mês do Natal, época que a vibração da terra se eleva para comemorar a vinda de Jesus. Época de encontros familiares, de alegria, de trocas com as outras pessoas, de muito amor envolvido. A gente sente, né, o pulsar da Terra diferente nessa época do ano. Também é uma época de muita reflexão, né? É uma época que a gente pode pensar no nascimento de Cristo, no renascimento da gente. Lembrando que quando a gente pensa na vinda de Cristo e nas palavras de Cristo, esse momento é muito propício para a gente abrir nosso coração e deixar que essas palavras renasçam também dentro da gente. Também é uma época em que a gente renova os nossos sonhos, renova as nossas metas, começa a planejar o ano novo, né? Planejar o ano que vem. O que nós vamos fazer com esse ano que se aproxima de diferente? E o texto dessa semana ele é muito providencial para esse momento que a gente está vivendo. A gente está falando sobre o livro Pão Nosso, vamos falando do capítulo 153. O título é Não Tropecemos. E o versículo de João, que embasa o capítulo dessa semana, diz o seguinte: Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Interessante, né? Esse versículo ele traz duas profundas reflexões para a gente. São muito importantes nesse momento em que a gente está planejando o nosso ano novo, o que faremos das nossas vidas, né? A primeira reflexão é sobre o nosso livre-arbítrio. O dia tem 24 horas, 12 horas de dia, 12 horas de noite. E a gente pode escolher: vamos caminhar de dia ou vamos caminhar de noite? Temos essa escolha. Mas Jesus nos alerta: se escolhermos o dia, não tropeçaremos. Então, se escolhermos caminhar no bem, se escolhermos caminhar na luz, se escolhermos caminhar seguindo os trilhos deixados por Jesus e por todos os grandes espíritos superiores que o precederam, que o sucederam, estaremos ali de dia. Também podemos escolher caminhar de noite, mas nesse caminho provavelmente a gente vai tropeçar. Mas a reflexão do livre-arbítrio ela é interessante, né? Às vezes a gente para pensar, poxa, será que eu realmente tenho uma escolha sempre, né? Ou será que, dependendo das minhas condições de vida, eu não estou fadado a um caminho por conta do ambiente em que eu estou inserido, por conta de questões externas? Será que todos temos as mesmas escolhas? E é interessante que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito clara sobre isso. Pergunta 843. E a pergunta é o seguinte: o homem tem sempre o livre-arbítrio? E aí a resposta: uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Então, se a gente tem a liberdade de pensar, a gente tem a liberdade de agir. Interessante isso, né? Mas quer dizer, putz, não seria mais fácil andar na luz quem não tem problemas? A verdade é, quem é que não tem problemas, né? A gente às vezes tem uma tendência a pensar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas a verdade é que cada um de nós vem exatamente nas condições que a gente precisa vir para a nossa evolução. E muitas vezes o nosso livre-arbítrio ele ocorre até na preparação para a nossa reencarnação, né? Muitas vezes a gente escolhe o que a gente vai passar para que a gente possa evoluir com essas situações. Mas aí, bom, isso é assunto para uma outra conversa. A segunda reflexão do texto dessa semana é sobre o que significa escolher andar na luz. O que vem com essa escolha? Porque eu acho que muito pouca gente
acredita que realmente escolhe o mal, né? Escolhe fazer o mal, escolhe andar nas sombras. Eu acho que ninguém, ou quase ninguém, sai de casa pensando hoje eu vou fazer o mal. Eu lembro de ter visto uma palestra do o Silvio Santos dizendo isso. Eu achei interessante. Ninguém, ou pouca gente sai de casa escolhendo fazer o mal. Mas se todo mundo fosse bom, o mundo deveria ser um lugar melhor, na verdade? Então fica aqui a reflexão. Então, o que significa escolher a luz? Na realidade, escolher a luz significa trabalhar na luz. E esse é interessante. Aqui a reflexão do Emmanuel ele fala muito sobre o trabalho no capítulo dessa semana. Acho que vale a pena, quem tiver curiosidade, ler o capítulo 153 do Pão Nosso. Ele fala muito sobre o trabalho. Então, a gente achar que não fazer o mal basta, não fazer o mal é suficiente para estar de dia, na realidade isso não é uma escolha de caminhar de dia, é uma escolha de não fazer nada. É uma escolha de ficar inerte ali. Isso não é caminhar de dia, na verdade isso é não caminhar. A gente tem que lembrar que na verdade o mal não existe, o mal é a ausência de bem. Do mesmo jeito que o escuro não existe, o escuro da noite ele não existe, o escuro ele é a ausência da luz do dia. Então o mal, ele é, da mesma forma que o mal é a ausência do bem. Então se a gente quer caminhar na luz, na realidade a gente tem que ajudar a refletir a luz, a gente tem que produzir luz, a gente tem que fazer caridade, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima. Quando a gente estuda, quando a gente presta atenção nas nossas escolhas, nesse momento em que a gente vai se tornando pessoas melhores, a gente também faz melhores escolhas e a gente ajuda a colocar melhores intenções dentro do nosso livre-arbítrio. Então, o dia tem 12 horas para todo mundo, né? E da mesma forma que muitas vezes a gente critica alguém que opta por não trabalhar e viver às custas de outros ou à custa do Estado, e muitas vezes essa crítica vem carregado de um viés de orgulho, de soberba que a gente ainda tem dentro da gente, mas essa reflexão também vale muito para o trabalho espiritual. Será que a gente não está fazendo um corpo mole às vezes aqui para o trabalho espiritual e optando por ficar um desempregado espiritual? Relembrando as palavras de Jesus, né? Não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Então fica essa reflexão pra gente essa semana. Espero que o mês de dezembro venha com muita luz para você, para mim, para todos nós, para que a gente possa fazer o dia e assim caminharmos nele. Fiquem com Deus.